Então, comecei. Então, boa noite novamente a todos que já entraram. Posteriormente eu faço a chamada. Hoje eu vou mais dar uma revisão sobre o que a gente viu até agora. E antes de tudo eu peço desculpas pela aula de terça. Vocês receberam minha mensagem? Receberam? Viram lá no Classroom? Sim, professor. Sim. Então tá. Eu pensei ainda em colocar a mensagem lá no Flash, mas eu disse, não vou colocar não, porque assim eu pensei, não, o professor talvez só entre no horário mesmo da aula, né? Eu acabei esquecendo, eu jurava que estava certo, fiz todas as coisas, que a aula era terça-feira. Estava na minha cabeça, impregnado, que a aula seria terça-feira, mais de 8 horas. Não de 6h30, como a gente tinha combinado. Aí acabou que eu tive, sei lá, um devaneio e confundi os horários. Mas pode ter certeza que, se Deus quiser, na próxima terça a gente vai ter aula normal, tá certo? Então vamos à nossa revisão de hoje. Não sei se a aula vai ser longa, se vai ser curta. Vai ter um pequeno exercício para vocês fazerem também, posteriormente, certo? E a lista de exercícios eu solto na próxima aula, tá bom? Então, ó, como eu falei há algum tempo atrás, a principal característica de dados de sobrevivência é o quê? A presença de censura, que é a observação parcial da resposta. Alguém não lembra do conceito de censura aqui? Alguém não lembra? Todo mundo lembra do conceito de censura, então. É isso? Todo mundo lembra do conceito de censura? O senhor poderia falar novamente, né? Eu não lembro não, professor. Tá. Então a Porque principal assim... coisa, pode falar, Não. Pode continuar, professor. que a principal característica da censura é ser uma observação parcial da resposta. Lembre lá que a variável resposta que a gente está medindo aqui é a variável do tempo, certo? Então, o tempo até a ocorrência de algum evento, o tempo até a morte, o tempo até a recuperação, o tempo até a fraude, o tempo até ficar livre da doença, o tempo até ficar livre do Covid, o tempo até acontecer um acidente, o tempo até construir uma casa. Qualquer evento que possa ser medido como tempo até a ocorrência do evento pode ser analisado como um modelo de sobrevivência, tá bom? Então, o que vai nos acontecer é o seguinte: a censura vai ser um tempo observado, só que foi interrompido esse tempo observado, essa observação do tempo, por outra causa que não a ocorrência do evento. Boa noite, Vicente. Então, e boa noite, Andresa, novamente. Então, o que acontece é que, por exemplo, se eu estiver acompanhando um paciente e o objetivo dele é acompanhar a tempo até a morte, estou aplicando um tratamento, uma terapia para prolongar a vida de pacientes em estado terminal. O que vai acontecer é que, quando eu aplicar esse tratamento, e, por exemplo, o paciente mudar de cidade, tá bom? Ó, o paciente mudou de cidade, eu perdi o acompanhamento desse paciente. Então, eu não sei mais se ele está vivo, se ele veio a óbito, o que aconteceu com ele. Então, a suposição que eu tenho é perda de acompanhamento. Uma vez que houve essa interrupção, essa perda do acompanhamento, o que vai acontecer é que até onde eu observei o paciente, essa informação não vai ser jogada fora, ela vai ser reaproveitada como uma censura, certo? Como uma censura. Aos que chegaram depois, eu fiz a seguinte questão: se havia, certo? Alguém que não lembrava o conceito de censura, tá bom? Se havia alguém que não lembrava o conceito de censura. Então, por mais que o paciente tenha morrido ou ficado vivo, mas eu perdi esse acompanhamento, eu não posso colocar na minha variável resposta, que é o tempo até o ocorrência do evento, achismos. Eu não posso dizer, eu acho que ele morreu com 20 semanas. Eu acho que ele morreu com 10 anos de observação. Eu acho que ele morreu com... Eu não posso colocar achismos. Eu tenho que trabalhar com fatos, tá? Então morreu
por causa, sei lá, do câncer, morreu por causa do tumor, morreu por alguma razão que eu estou observando, eu tenho tempo até a ocorrência da morte. Ah, ou ficou livre do câncer, ficou livre de determinado problema, ficou livre da Covid, então eu tenho tempo até a recuperação. Mas, se, por exemplo, ele teve um outro problema e faleceu de uma outra coisa que não o que eu estou observando, então eu tenho uma censura, tá bom? Uma censura. Alguém não entendeu isso? Alguém não entendeu? Tá bom, então vamos começar. Vamos começar por Adilson. Adilson, eu quero um exemplo que você me dê de um problema envolvendo dados de análise de sobrevivência e uma causa de censura, que poderia ocorrer censura com determinada observação do indivíduo. Andresa, Débora, Felipe, Lucas, Fagner, Maria Fagner, Vicente e Zelma. Eu quero um exemplo de cada um. Um problema envolvendo os dados de sobrevivência uma causa que poderia ser uma causa que poderia causar, né? Um, Alguma ocorrência que poderia causar censura, tá bom? E quem for sabendo o que vai falar, pode apertar a mãozinha aí que vai por ordem ali, a gente é, vai dando a palavra, certo? Então quem já souber pode apertar a mãozinha. Vicente, Tá escutando, professor? seu áudio está extremamente baixo, Vicente. Não sei se só para mim. Agora, melhorou? Um pouco. Um momentinho. Deixa eu ajeitar aqui que eu tô no fone. Um momentinho. Às vezes se você tirar um pouquinho o fone assim, ele dá certo. Só. Eu não estou ouvindo. Se alguém estiver ouvindo. Melhorou? Agora sim, agora eu estou ouvindo. Professor, poderia ser um tratamento de tuberculose e a censura seria o paciente chegar a óbito por não aguentar o tratamento? Não, porque ele morreu por causa do problema ainda, entendeu? Teria que ser outra causa para censura. Pense aí. Pode levantar a mãozinha que depois de Fagner eu dou a palavra de novo. Tá? Certo. Fagner. Eu pensei no caso assim, o paciente estava sendo acompanhado com Covid e ele pode ter morrido de outra situação que não tinha nada a ver com a Covid. Qual situação? Pode ser uma parada cardíaca. Uma parada cardíaca. Pronto. Beleza. Obrigado, Fagner. Se Vicente já souber uma causa, pode falar. E não é obrigado a ser um paciente, não. Pode ser uma lâmpada, pode ser um objeto eletrônico, qualquer coisa. Felipe, da Silva Balbina. Eu pensei no tempo de formação de um aluno, um exemplo do aluno de estatística, o tempo de conclusão do curso. Aí a censura Certo. seria ou ele ter desistido do curso, ou ter mudado de curso, ou alguma coisa do tipo. Então seria o tempo até a conclusão do curso, Felipe. Isso mesmo. Pronto. Até, lembre que sempre a gente bota até a ocorrência do evento. Então vai ser até a conclusão do curso, beleza? Adilson. Obrigado, Felipe. Obrigado, Fagner. Eu pensei no esquema vacinal do Covid, ou seja, você tem 3 vacinas para tomar, primeira, segunda e terceira dose. Certo. Aí qual seria o evento observável? Então ele morreria, ou seja, de infarto, antes de tomar sua terceira dose. Não, mas aí lembre que a questão não é a quantidade de doses, é o tempo até a ocorrência do evento. Então, que tempo seria esse? Então, como ele tem um tempo um intervalo para cada dose, no meio do esquema ele chega a falecer. Certo, então seria qual evento? O tempo até O tempo até a próxima dose. o tempo até a próxima dose. E ele não conseguiu tomar a próxima dose porque faleceu. É isso? Exato. E poderia ser. Obrigado, Adilson. Andresa.
Professor, pode ser a questão de uma grávida que está sendo acompanhada, por tendo a gravidez em risco, tendo algum problema, né, durante a gravidez, e ela perca o bebê antes dos 9 meses. Pronto, mas aí qual é o evento? Pode ser um aborto espontâneo ou ela sofreu uma queda? Esse é a censura. Eu quero saber o evento. É o tempo até o quê? Até ela, o tempo é até os 9 meses. Aí antes desses 9 meses ela perde o bebê. Não, aí o tempo seria até ela dar a luz, porque até 9 meses seria um tempo fixo. Entendeu? Até ela dar a luz, Tem o tempo até dar a luz. E a causa seria qual? A censura? Poderia ser um aborto espontâneo. Um aborto Uma espontâneo. queda que ela sofreu. Pronto, ok. Obrigado, viu, Andresa? Muito bem, obrigado. Zelma. Professor, é um caso verídico que aconteceu a semana passada. O rapaz... Eu acredito. Ele estava trabalhando, então ele chegou... Não vou dizer qual... Zelma, pra mim tá cortando muito, Zelma. Não sei se pros outros também. E melhorou agora? Agora sim. É um caso de um paciente que estava no trabalho, passou mal e foi para outro. Quando Certo. chegou lá, botaram ele lá numa cadeira, sentado, ele passou assim, ficou no corredor, porque ele estava sem ar. E ninguém socorreu ele. Aí minha cabeleireira estava assim perto dele, ele apertou a mão dela, o braço dela, e falou assim bem baixinho, socorre ele, que ele está morrendo. E ele faleceu. Certo, mas qual seria o evento? Era Covid. Qual seria o evento? Covid. Então, ele estava com Covid e por falta de atendimento, ele faleceu. Certo. O evento, qual seria nesse caso? O evento... O tempo até o quê? Seria? O tempo até ele ser atendido. O tempo até o atendimento, certo? Aí ele não foi atendido porque veio a óbito. É isso? Isso. Essa seria a O censura. atendimento, ele faleceu. Pronto, tá ok. Muito bem, obrigado, Zé. Lucas. Professor, o tempo até encerrar uma partida de futebol. E qual seria a censura? 2 jogadores argentinos cadastrados irregularmente? Pode ser chuva também, alagar e a partida ser interrompida. Em São Januário é falta de energia, é constante. Então tá, obrigado, Lucas. Falta alguém mais? Débora? Falta aí, professor. Vamos lá, Débora. Eu estava pensando aqui, assim, que eu supondo, né? Por exemplo, não sei se vou estar certa na análise que eu pensei aqui, tá, professor? Depois o senhor me corrija. Por exemplo, tratamento para a cura da gastrite. Certo. Aí a gente supôs, assim, onde participaram do tratamento 7 pessoas. Uma foi curada em 3 meses, a outra em 4 meses e a outra em 5 meses. Os 3 restantes, né, porque no caso aqui a gente está falando de 7 pessoas, certo? 4, elas foram curadas nesses meses, 3, 4 e 5. E as 3 restantes, elas continuaram com o tratamento. Quando o pesquisador parou com a pesquisa em 6 meses. Não sei se isso se encaixa. O tratamento, o tempo até a cura da gastrite. O tempo. A questão de o pesquisador parar em 6 meses. Sim, caracteriza como censura à direita por término do estudo, por alguma coisa desse tipo. Tá certo, certo? Então o evento seria o tempo até ficar livre do tratamento por causa da cura da gastrite, né? Por causa de ficar livre dos sintomas ou da condição clínica. E a censura seria o término do estudo antes de algumas pessoas estarem curadas, ok? Isso. Que segundo o pesquisador ele fez assim, não, o tratamento vai ser até 6 meses. Então, algumas pessoas eles se recuperaram antes desses 6 meses e outras não, continuaram. Tá bom.
Obrigado, então. Eu estava pensando, aí disse, não, eu acho que daria certo. Dá certo, porque é uma observação parcial. Aqueles outros 3 indivíduos, se continuassem sendo estudados, provavelmente, sei lá, depois de um ano, depois de 8 meses, depois de 7 meses, 3 anos, sei lá, eles ficariam curados, certo? Ou morreriam, ninguém sabe. Ou conviveriam com gastrite o resto da vida. Vicente, Tá escutando, professor? Tá escutando? agora eu tô. A germinação da tomate, o evento, e como é o nome do senhor falou agora, meu Deus? A censura seria a não germinação devido à salubridade da água. Tá. Então o evento é o tempo até a germinação da semente do tomate, Isso, da tomate. certo? E a censura seria não houve o tempo até a germinação por causa da insalubridade. Então houve um tempo menor do que o tempo de germinação por causa da insalubridade. É isso? Isso. Beleza, então, ótimo. Ó, eu dando aula, às vezes eu sou muito engraçado. Parece aquele, já disse a você, gente, parece aquele professor lá maluco do ratinho que ficava aceito, não aceito, aceita. Parece que fica assim às vezes. Mas prosseguindo, certo? Então, quando a gente tem a presença de censura no nosso estudo, certo? A informação que a gente tem sobre o tempo até a ocorrência do evento é menor, certo? Do que o tempo de falha que é superior ao tempo que foi observado. Ou seja, a falha, certo? O evento de interesse ocorreria depois. E a gente observou um tempo antes. Perceba que todos os exemplos de vocês foi por essa razão. Mas sem a presença de censura, ainda a gente tem que técnicas clássicas, por exemplo, utilizar um modelo de regressão, certo? A gente tem um evento, uma variável resposta com dados positivos, que são tempos. Então, se eu não tenho censura, eu posso ajustar o modelo de regressão, certo? Modelo de regressão Y, modelo de regressão log normal, sem a presença de censura, certo? Modelo de regressão normal, modelo de regressão Poisson, se a variável for discreta, se a variável for contínua, exponencial, gama, gaussiana inversa, gama generalizada, log logística e assim, ó. O céu é o limite, tá? Então, por exemplo, a gente pode querer comparar em análise de sobrevivência o tempo médio de vida de 3 grupos de pacientes. Se não houver censura, a gente pode utilizar as técnicas de análise de variância. Quem já fez regressão aqui, fala eu, coloca eu, levanta a mãozinha. Para eu saber quem já fez análise de regressão aqui. Adilson já fez. Os outros ninguém fez mais. Vicente não fez. Fez, Vicente. Felipe, Fagner, Andresa, Lucas. Vicente não fez não, Vicente? Fez comigo, não? Zelma também fez comigo. Não, professor. Oi? E não fez com o senhor, Eu não sabia se foi as duas, foi experimental também, mas tá bom, foi. Zelma também fez comigo, que eu lembro, tá bom? Então, o que a gente tem aqui, obrigado Fagner e Lucas, podem baixar as mãos. O que a gente tem aqui é o seguinte, é que quando a gente quer comparar médias, certo? De grupos diferentes, a gente pode utilizar as técnicas de análise de variância, certo? Considera os grupos como tratamento, grupo 1, grupo 2, grupo 3, com tratamento 1, tratamento 2 e tratamento 3, e pode comparar isso usando as técnicas de análise de variância. Quando há censura, há uma observação parcial da resposta, uma parte da resposta. E por causa disso, a gente vai precisar de quê? De uma outra técnica que agrupe, que aceite, que pressuponha a presença de censura nos dados, certo? Então a gente tem as técnicas de análise de sobrevivência. Agora, o interessante é que mesmo com a censura, essas informações incompletas ou censuradas, mesmo a presença de censura, né,
essas observações nos trazem algum tempo, alguma informação sobre o tempo até a ocorrência do evento, certo? E a omissão da censura nos cálculos do que a gente está calculando, média, moda, mediana, desvio padrão, dispersão, o que a gente vai fazendo pode estar viciado. A gente pode tomar conclusões precipitadas por causa da censura, certo? Um desses casos clássicos é a questão do crédito, da concessão de crédito, certo? Toda vez que você vai solicitar um cartão de crédito, faz alguma coisa assim, você tem cada indivíduo vai ter uma probabilidade, não é cada indivíduo em si, né? Mas cada perfil de indivíduo terá uma probabilidade de dar o sinistro no cartão, né? De ficar inadimplente, não pagar, e outros que têm aí alguns vão ter probabilidade maior, outros menor, depende muito do perfil. Porque para calcular a inadimplência não vai por individualidade, você vai por perfil de cliente, tá bom? Beleza. Uma vez que você tem esse perfil traçado, o que acontece é que muitas pessoas dentro daquele perfil vão falecer antes, vão cancelar o cartão, vão fazer alguma outra coisa que vai interromper o contrato dela com aquela operadora. Então aquela operadora só tem um tempo que a pessoa passou utilizando o cartão, mas não tem até o tempo final, certo? Até o tempo que a pessoa realizou o sinistro. Então, umas pessoas realizarão o sinistro e outras pessoas não realizarão o sinistro, certo? Só que esse tempo de pessoas que passaram algum tempo com o cartão e não realizaram o sinistro, essas pessoas realmente fazem diferença, agregam as nossas conclusões. Então, incorporar elas nas idades é de total e vital importância, tá bom? Então, basicamente, falando de censura, a gente tem três tipos de censura, certo? As duas primeiras são casos particulares da segunda, certo? A gente tem censura do tipo 1. O que é a censura do tipo 1? Acontece que, em alguns estudos, o estudo é finalizado após um tempo pré-estabelecido e alguns indivíduos não apresentaram um evento de interesse. Algumas semelhanças com o que você falou, Débora. Como, professor? A censura do tipo 1 tem alguma semelhança com o seu problema? Eu ainda não entendi. Você falou muito, eu acho que está muito ruim aqui para mim. Vou explicar novamente. Você falou que tinha um estudo sobre um tratamento para gastrite e você tinha um tempo estabelecido, certo? Depois daquele tempo, se os indivíduos não fossem curados da gastrite, eles seriam considerados censura. Aí eu estou lhe perguntando agora. A censura do tipo 1 tem alguma relação com o problema que você me falou? O problema que você nos trouxe? Eu acredito que sim, professor. Acredito que sim? Sim. Tá bom. Tem sim. O seu problema seria caracterizado como problema de censura do tipo 1. Certo? Certo. Então, a maioria aqui fala do tipo de censura aleatória, certo? Que ocorre quando a gente tem o que ocorrer primeiro, a falha ou a censura, certo? O que ocorrer primeiro a gente observa. Só que também tem a censura do tipo 2, que é muito utilizado na indústria. O tempo até a ocorrência de um número pré-estabelecido de falhas. Por exemplo, o tempo até 10 peças saírem com defeito, saírem fora dos padrões. O tempo até uma peça. Tem um amigo meu que ele trabalha, eu já falei isso, trabalha para uma empresa terceirizada, a Hyundai, certo? A Hyundai terceiriza essa empresa. E ele trabalha com chassi de carros lá. E ele é do controle de qualidade lá, ele não é estatístico. E o que acontece é que lá, nesse emprego dele, ele tem simplesmente, eu digo simplesmente no bom modo de falar, né? Ele não faz um controle estatístico de qualidade, eles examinam peça por peça, certo? E se eu tiver uma peça defeituosa, eles param a fabricação. Vou repetir. Se houver uma peça defeituosa,
eles param a fabricação. Então, seria a censura do tipo 2. E a censura aleatória que eu acabei de explicar, tá certo? Eu estou só recapitulando esses conceitos com vocês para a gente reaquecer os motores, certo? O que acontece na sobrevivência é que a gente vai observar um mínimo entre um tempo até a falha, certo? Ou o tempo até a censura. É isso que a gente vai observar na censura no... Ô, professor, Pode falar. então no caso, esse meu exemplo que eu utilizei, ele é censura tipo 2, né? Por quê? Porque não foi esperar para estabelecer para falha, o número é tipo a germinação da tomate e a não germinação. Mas perceba, você tinha, se 10 sementes não germinarem, vão parar a plantação, você tinha esse número? Não tinha. Não tinha, você tinha a censura aleatória. Você queria só observar o que ocorresse primeiro, a não germinação ou a germinação, não é isso? Isso. Por exemplo, você sabe o tempo, quantidade de dias que o tomate leva para germinar? Até quando eu estava ajudando um amigo meu, se eu não estiver enganado, era 45 dias. Pronto. Não, acho que é menos, viu? Para É germinar. menos. Para germinar Aí é para já colher, né? Para germinar. Vamos supor que seja 5 dias. 5 dias, tá? com 15 dias. 15 dias para germinar, vamos supor, certo? Eu acho muito, eu acho que são 5 dias. Mas se forem 15 dias para germinar, então a gente vai observar 15 dias. As que não germinarem seriam falha, seriam censura. E as que germinarem seriam o nosso sucesso, né? Tempo até a falha, porque vem muito da área métrica, mas é o tempo até a ocorrência do evento. Se a gente determinar que a ocorrência do evento é a germinação, então a gente teria um número de plantas que germinaram e um número de plantas que não germinaram, certo? Então seria censura aleatória. O que ocorresse primeiro, a censura ou a falha, sendo que poderia também ser censura do tipo 1, onde você vai observar apenas 15 dias, certo? Então 15 dias... Oi, pode falar? Eu vou fazer outra pergunta em cima dessa sua... Pode fazer. Sua fala. No caso, um abatedor, não, onde o frango chega lá pequeno para sair... Você tá abrindo uma granja. Você tá abrindo uma granja que eu sei. Você tá abrindo uma granja. Aí, no caso, quando, um exemplo, uma empresa manda 100 mil pintos, aí dá uma taxa de mortalidade de 10% dessa quantidade. Vamos botar que são 10 mil pintos mortos, né? Durante esses 45 dias, que é para engorda. Então, no caso, essa censura, ela entra nessa censura tipo 2, né? Já que ele já determinou a falha, né? Mas depende. Quando tem 10% de falha, eles param a produção para o corte ou eles continuam? Mesmo assim, se tiver mais de 10%? Continua. Não, então é o que vai ocorrer primeiro. Entendi. Por quê? Porque esse pré-estabelecido de falhas ou pré-estabelecido de tempo é o censura tipo 1. Quando chega o tempo, eu paro. O exemplo de Débora. Quando chegou 6 meses, eu parei. O exemplo da censura tipo 2, quando, sei lá, se eu tiver 5% de frangos mortos, pronto. Poderia não ser frangos mortos. Sabe o que poderia ser? Frango afetado pela gripe aviária, por exemplo. Pelo aquele problema que dá no frango. Então, se eu tiver 1% dos meus frangos com detectado esse problema, então eu paro a produção e jogo tudo aquilo fora. Certo? Esse seria a censura. Pode falar. Não entendi, já falei só. Agora entendeu. Entendeu? Entendi. Beleza, então vamos seguindo. Então, o que a gente observa, na verdade, é o tempo mínimo. O tempo mínimo não, é o mínimo entre o tempo até a falha ou o tempo até a censura. O que ocorrer primeiro, a gente observa. Certo? Esse é o fato. Aí a censura pode ser por causa do tempo, por causa da quantidade de falhas, ou censura aleatória, o que ocorrer primeiro eu vou observar, tá bom? Então, para nos auxiliar, para a gente saber o que é falha e o que é censura, a gente vai criar uma nova variável, que a gente vai chamar aqui de delta. Chamar de delta não. A variável que a gente está nominando delta já é a letra grega. E aí vai ter se o tempo de falha for menor que o tempo de censura, ou seja, vai receber
se eu observei o tempo até a falha, vai receber 0 se eu observei o tempo até a censura. Perceba que se o tempo até a censura, o tempo até a falha, desculpe, for maior que o tempo até a censura, eu não vou conseguir observar o tempo até a falha. Eu vou observar a censura, porque eu vou observar o que ocorreu primeiro, tá certo? Então, supondo que a gente tem agora N pares, certo? Com N pares formados de uma amostra de tamanho N e indexado I, com I variando de 1 até N, a gente vai ter no nosso conjunto de dados o quê? Deixa eu ir logo aqui. A gente vai ter uma coluna de tempos, que vai ser nossa variável resposta, e uma coluna, possivelmente aqui, de indicadores de censura. Eu coloquei censuras aqui, né? Mas aqui é indicador de censura, certo? Então, o que ocorreu primeiro, ó, aqui o tempo, até a falha. Então, quando eu observei o primeiro tempo, era uma censura. O segundo tempo era uma censura. O tempo 3 aqui era uma falha, e assim sucessivamente, tá? Vou voltar lá ainda. Para explicar o que é censura tipo 1, tipo 2, tipo 3, nada melhor que uma imagem, né? Já diz o ditado que uma imagem fala mais que 1000 palavras, tá bom? Então a gente tem o seguinte: censura do tipo 1, certo? Então lembra que censura do tipo 1 é o quê? Um tempo pré-estabelecido, certo? Então com um tempo pré-estabelecido, ó, o final do estudo vai ser aqui, tá bom? Vai ser aqui. Então, quem falhar até aqui eu vou observar. Quem não falhar até aqui vai se tornar o quê? Censura. O primeiro indivíduo falhou aqui. Observei o tempo até a falha. O segundo indivíduo, o tempo até a falha dele era maior que o tempo até a censura. Então eu observei a censura. O terceiro indivíduo, ele falhou exatamente no tempo que eu terminei o meu estudo. Então eu observei o tempo até a falha. O quarto indivíduo falhou antes. O quinto indivíduo falhou, o tempo até a falha seria maior que o tempo até a censura, eu observei a censura. E o sexto indivíduo falhou antes do meu tempo censurado. Censura do tipo 2 é um número que pré-estabelecido de falhas. Então aqui, ó, eu estabeleci que quando eu tivesse 1, 2, 3, 4 falhas, eu acabaria o estudo. Quando eu tivesse 4 falhas, certo? 4 falhas. Então, esses dois indivíduos aqui, ó, o paciente 2 e 3, não tinham falhado até esse momento, certo? Então, como eles não tinham falhado até esse momento, eles vão ser considerados censuras. Por quê? Porque eu não obtive 4 falhas, então 4 falhas eu acabo o estudo. E por fim, os dados de censura aleatória, certo? É óbvio, perceba comigo isso, certo? É óbvio que eu, o pesquisador, vocês, qualquer um de nós pesquisando, ou auxiliando pesquisadores, os projetos de pesquisa, os estudos têm um tempo inicial e um tempo final. 2 anos, 6 meses, 1 mês, 10 meses, 1 minuto, 10 anos, 100 anos, enfim, ele tem um tempo de estudo, tempo finito, porque a gente precisa dar a resposta, precisa usar esse estudo para trazer interpretabilidade aos problemas, analisar os problemas, analisar os dados que a gente tem. Sendo que a censura aleatória, eu vou observar o que ocorreu primeiro, a falha ou a censura. Para a censura do tipo 1 e a censura do tipo 2, todas as falhas vão estar exatamente no final do estudo. Por que vão estar? Porque aqui vai ser o tempo final é aqui, minto eu. A censura do tipo 1 eu posso ter indivíduos aqui que censuraram, tá? E a censura do tipo 2 também, eu me equivoquei. E a censura aleatória também. O que vai acontecer é que a maioria, certo? A maioria dos tempos censurados vão estar aqui, ó, no final do estudo. A maioria, não todos, minto eu, a maioria vão estar aqui. Na censura aleatória, não. Vai ser o que ocorrer primeiro, eu observo. Se ocorrer a censura, eu observo. Se ocorrer a falha, eu observo. E assim vai. Sendo que, se eu tiver os dados completos sem censura, aqui está o final do estudo, e todos os indivíduos falharam antes do final do estudo. Então, eu teria exatamente o final do estudo. E lembrando, eu não falei isso no começo, que a bolinha fechada representa falha e a bolinha aberta representa censura. Alguma pergunta até aqui?
Professor, por exemplo, nessa imagem de censura do tipo 1, por exemplo, se a bolinha tivesse a primeira, né? Tipo, fosse aberta, poderia ser o caso de censura, poderia ser a morte do paciente, por exemplo, ou, por exemplo, ele se mudou para um outro Exatamente. estado. Poderia ser outra causa, certo? Então, ó, eu vou voltar lá só para explicar isso para ela. Talvez seja a dúvida de outros. Perceba que eu vou ter um tempo pré-estabelecido, certo? Para a minha censura do tipo 1. E é óbvio, perceba o óbvio aqui, né? Que quando eu tiver um indivíduo aqui, eu estou supondo um tipo de um problema com censura do tipo 1. Quando tiver um indivíduo aqui, certo? Eu posso observar isso, tá bom? Mas o que vai acontecer é que eu vou furar a pressuposição do censura do tipo 1. É que os indivíduos não apresentaram o tempo de censura no final. Então, eu posso continuar com a censura do tipo 1 aqui, dar uma forçação de barra, mas o mais óbvio é que eu mudo para censura aleatória. Bom, é só o mais óbvio. No caso de censura do tipo 2, isso também pode ocorrer e o mais óbvio é que eu mudo para censura aleatória. No fim, acho que 95% dos problemas que eu já vi na sobrevivência eram com censura do tipo aleatória. 95. O que ocorria primeiro, a gente observava, certo? Então, é só para trazer isso para vocês. Só que a gente tem os tipos de censura, só que aliado ao que a gente tem o quê? Os mecanismos de censura, certo? Aí o mecanismo de censura mais famoso é a censura à direita. Como é que é isso? O tempo até a falha está à direita da censura. Isso é simples, ó. Perceba que o tempo até a falha seria mais. Deixa eu aumentar aqui. Perceba que o tempo até a falha aqui, ó, seria maior que o tempo até a censura. O tempo até a censura foi aqui. Vamos supor que o indivíduo tivesse falhado aqui, ó, no tempo 20. Então, o tempo até a falha está à direita, ó, ao lado direito do tempo até a censura. Tá bom? Então, é isso que quer dizer mecanismo de censura à direita. Só que a gente também pode ter um mecanismo de censura à esquerda, que é o quê? Quando, certo? A falha ocorreu antes da censura. Quando a falha ocorreu antes da censura. Um exemplo disso é a questão de analfabetismo, certo? Ou dificuldade para se alfabetizar. Então, eu tenho indivíduos que tiveram a ocorrência do evento, sei lá, não foram alfabetizados até os 7 anos. Isso ocorreu à esquerda do tempo até a falha que eu não consegui ler agora. Mas só isso ocorreu lá atrás, certo? E eu também tenho a censura intervalar, que eu acho que foi a Adilson, me corrija se estiver errado, que falou sobre as vacinas. Foi a Adilson? Foi o professor. Pronto, a Adilson falou um exemplo de censura intervalar. Quando o tempo até a ocorrência do evento, claro, ele utilizou o artifício, né? Mas o tempo até a ocorrência do evento está entre dois extremos, entre o mínimo e o máximo. O primeiro Mas nesse dose. caso não seria tipo 2, não, professor? Eu vou explicar porque a gente pode ver como censura intervalar, certo? Então o que acontece é que se você colocar como sucesso o tempo entre a primeira e a segunda dose, se colocar como sucesso, por isso que é muito como você define a variável. Você define a variável de tempo, o sucesso, o tempo entre a primeira e a segunda dose. E o indivíduo não tomou a segunda dose, certo? Então tinha dois extremos e ele não tomou a segunda dose porque ele morreu no meio do caminho, mudou de cidade, decidiu não tomar mais, tá bom? Então isso é censura intervalar, porque ela está ocorrendo no intervalo de tempo
entre as duas doses, certo? O tempo entre as doses. Quando você observa o sucesso, o tempo até a imunidade, sei lá, alguma coisa assim, você muda a variável que eu considerei naquele tempo, o tempo até a imunidade, ou o tempo até, sei lá, eu tomar, ter o esquema vacinal completo. E por alguma razão eu não tomei as doses ali no meio, seja moto, seja decidi não tomar, mudei de cidade, enfim, não pude ir, trabalhei demais, o que acontece vai ser a censura do tipo 2, certo? No tipo 2 não, desculpa, censura aleatória, porque o que ocorreu primeiro, o tempo até eu tomar a dose ou o tempo até a censura, certo? Então é mais ou menos isso. Então agora, se eu tivesse, não, eu só tenho até 31 de dezembro para tomar a dose. Se eu não tomar até 31 de dezembro, eu não tomo mais. Censura do tipo 1. Se 70% da população tomar as doses, aí ninguém toma mais. Censura do tipo 2. O que ocorrer primeiro, censura aleatória. Entendido, Adilson? Entendi, mas assim, tem uma dúvida com relação ao tipo 2. Pode Porque o falar. tipo 2 é o tempo até ocorrer alguma coisa? Sempre é o tempo até ocorrer alguma coisa. Só que quando ocorrer um número determinado daquela coisa, daquele evento que a gente está observando, eu paro o estudo. Mas o tempo do esquema, ele é pré-estabelecido, como o tipo 2 fala. Ou seja, ele tem... Não, o tempo não é pré-estabelecido. É as falhas. Se eu tiver, tá aqui, destacado. Se, por exemplo, na classe de estudantes, certo? Então, se 3 pessoas tirarem 10, todo mundo tira 10, tá bom? Certo. Então seria o tempo até 3 pessoas tirarem 10. Tá bom? Qual seria as censuras? Nesse exemplo aí que você citou ou no meu? Nesse exemplo que eu citei. Certo, mas... As censuras seriam: os 3 indivíduos tiraram 10 e todos os outros que não tiraram 10 foram censurados. Entendeu? Não, mas pode falar, não, que a gente tá para conversar. Se não entender, a gente tenta discutir com o exemplo da vacina. Não tem problema. Não, tá tranquilo, professor, relaxa. Não, vamos lá. Se quiser. Não, tá tranquilo. Eu só fiquei na dúvida desse intervalar e o tipo 2 mesmo. Tá, é porque é o seguinte, você tem que entender uma coisa. Os tipos de censura são uma coisa. E o mecanismo de censura é outra. Certo? Ok. Então, a censura à direita é porque o tempo até a falha estava à direita do evento. A censura à esquerda é porque o tempo até a falha estava à direita da censura, desculpa, à esquerda da censura. A esquerda, a direita, a direita. E a intervalar é porque eu tinha um intervalo de tempo e a censura ocorreu ali no meio. Entendeu? Entendi. Tá bom. Se não entendeu, a gente discute depois. Não tem problema. Então vamos seguindo. Talvez o tipo mais fácil de se trabalhar seja a censura do tipo 2. Para a censura do tipo 2, a gente tem várias formas fechadas dos estimadores, distribuição assintótica, várias propriedades. Mas na prática a gente utiliza todos esses resultados para a censura do tipo 2. Só que os resultados que a gente supõe para análise de sobrevivência, a priori, ele não exige o conhecimento do mecanismo de censura. Por quê? Porque a gente supõe um modelo geral que a gente pode particularizar para determinados problemas. Então, eu posso ter um estimador geral e utilizar para cada tipo de censura, tá? Só que nesse curso, de maneira mais comum possível, a gente vai focar na censura o quê? À direita. Por quê? Porque é a mais utilizada. Ou seja, o tempo da falha está à direita da censura, depois da censura, certo? É o tipo mais comum e mais aplicável aí, tá certo? Então, o mecanismo de censura é à direita
só que o tipo de censura vai ser a censura aleatória, que ocorrer primeiro a gente vai observar. Então, eu já discuti isso com vocês anteriormente, vou só passar. A gente tem que os dados de sobrevivência para o indivíduo I, com I variando de 1, 2 até N, certo? Mostra o tamanho N, vai ser representado a priori por quem? Por uma dupla, certo? Por duas variáveis. Uma variável que contém o mínimo entre o tempo até a falha e o tempo até a censura, e uma variável que é indicadora de falha ou de censura, certo? Em que TI vai ser o tempo de falha ou de censura, o mínimo entre eles dois, e o ΔI vai ser a variável indicadora de censura. Então, para cada indivíduo, eu vou ter o tempo até a falha e uma variável, um tempo até a falha ou censura, né? Um tempo, e a variável indicadora se é falha ou censura. Sendo que eu posso adicionar a esse indivíduo não só os tempos, posso adicionar covariáveis, idade, peso, altura, lâmpada, tipo do material, watts de potência, aos carros, sei lá, o tempo até reabastecimento, qualidade do pneu, a qualidade, quantos quilômetros ele rodou, quantas pessoas andam nele, assim, quantidade de peso, enfim, posso ter várias variáveis e vários problemas. Então, essas variáveis a gente vai incorporar, certo? No nosso estudo a partir de modelos de regressão, basicamente. A gente vai utilizar modelos de regressão como a gente está acostumado, só que modificados para análise de sobrevivência. E quando a gente tem dados intervalados, a gente tem um mínimo, um máximo, certo? A falha ou a censura ocorreu entre um intervalo de tempo. Então a gente tem um mínimo e um máximo, LI e LU, certo? O limite inferior e superior. A gente vai ter, se é um tempo até a falha, um tempo até a censura. E a gente vai ter um vetor de covariáveis também, certo? Então aqui é a indicadora, tá, gente? Indicadora de falha ou de censura. Eu vou consertar isso. E aqui são os tempos de falha ou de censura e aqui é a indicadora, certo? Essa é a representação dos dados de sobrevivência. Então vamos agora para esse exemplo que vocês já viram também muitas vezes, o exemplo de 29 pacientes que tiveram um problema. Eles tinham um problema de hepatite viral aguda e o objetivo de Gregory Thiel, que analisou esses dados, foi aplicar o modelo de sobrevivência para explicar o efeito da terapia com esteroide no tratamento da hepatite viral aguda. Então, houveram dois grupos. Antes de falar dos grupos, os indivíduos foram acompanhados por 16 semanas, então tinha um limite pré-estabelecido de tempo, ou até a morte, certo? O que ocorresse primeiro. Então, a gente tinha um grupo controle, um grupo que não estava doente, que recebeu que recebeu a terapia. Desculpa, tá, gente? A gente tem um grupo controle que não recebeu a terapia e um grupo que recebeu a terapia com esteroide, tá? Então, se a gente quisesse representar em formato de sobrevivência, ó, todos esses indivíduos que vêm com esse maisinho, certo? São indivíduos censurados, tá? Todos esses indivíduos que vêm com maisinho são indivíduos censurados. Então, se a gente quisesse representar esses dados, a gente representaria dessa forma. Ó. O tempo de sobrevivência do primeiro indivíduo foi uma semana, mas ele não foi um tempo até a morte por causa da hepatite viral aguda. O que aconteceu aqui foi uma censura, então ele recebe 0. O segundo indivíduo passou 2 semanas, mas morreu em decorrência de outro fator que não é hepatite, então 0. O terceiro indivíduo e o quarto indivíduo morreram em decorrência da doença, então 1 para eles. E todos os outros indivíduos foram censurados, ou seja, esses 16 aqui, que estão na semana 16, não morreram por causa da hepatite até a 16ª semana, e esses outros indivíduos aqui, eles que censuraram, ou eles morreram por outra causa, ou eles perderam de alguma forma o acompanhamento do estudo, certo? Então a gente representa os tempos até a falha ou até a censura que ocorrer primeiro, e a indicadora de falha ou de censura, tá? Então, para aquecer os motores, eu vou dar 10 minutos para vocês fazerem esse exemplo
dos dados com esteroides, tá? Para montar da mesma forma que essa tabela, os tempos e a variável indicadora de falha ou de censura. E sim, vocês vão me enviar isso posteriormente, tá bom? Alguma pergunta? Pode mostrar o outro slide que tem a tabela para tirar um print, por favor? Com certeza. Obrigado. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Algum questionamento? Então, eu vou pegar uma água aqui. Vocês têm até 9 e 5, tá? É só chamar que eu apareço. Só pegar uma água aqui que minha garrafinha secou.
Voltei. Terminaram? Quero 2 minutos a mais ainda. Eu terminei. É para enviar por e-mail? Não, eu vou abrir um homework lá para você enviar, tá bom? Certo. Mas vai ter mais lá também, mais pra vocês enviarem. Então vocês vão ter que enviar também o exemplo 2, tá? Para os 3 grupos. Para o grupo 1, grupo 2, grupo 3, 3 tabelinhas com os tempos e as indicadoras, tá bom? Eu tava achando fácil demais. Essa é só para começar. Então a gente já viu esse estudo, que é um estudo experimental realizado com camundongos, e o objetivo é verificar a eficácia da imunização pela malária, certo? Esse estudo foi conduzido pela Fiocruz de Minas Gerais, certo? Então tem todos os dados aqui do exemplo, vocês vão ler, vão falar. Débora, pode falar. Professor, é para enviar hoje? Não, aí eu vou dar até terça-feira de 16h29, tá? Beleza. Professor, é para digitar? Pode ser. Não, é só organizar. Exemplo, vou botar, tem seu nome já no Classroom. Exemplo 1, tá? Na verdade, isso, se a gente tivesse sala de aula, não seria um visto, né? Com certeza não seria um visto. Mas seria uns exercícios para vocês me entregarem, certo? Então, é só mais as respostas. Não precisa ser muita coisa, oh meu Deus, de outro mundo, sabe? É só mais as respostas. Agora, desde que estejam organizadinhas, né? Não estejam todo rabiscado, certo? Beleza? A base é aquele exemplo, né, professor? Exatamente. O Tá exemplo bom? que tem no slide, né? Aham. Então vocês vão enviar mais 3 tabelinhas, por exemplo 2, o grupo 1, grupo 2, grupo 3. E gente, não tem outro jeito, estatística só aprende fazendo. Eu falei para vocês também nas últimas aulas lá da parada sobre o quê? Sobre as funções de sobrevivência que são muito importantes. Então a gente tem as funções de sobrevivência que são muito importantes. As funções importantes em análise de sobrevivência. Então a gente tem a função de sobrevivência, atrelada a ela, é claro, a função acumulada, né, a função de distribuição acumulada. A gente tem também a função de taxa de falha e a função de taxa de falha acumulada, tá bom? A gente tem todas essas funções importantes. Aliado a essa também a gente tem o tempo médio de vida e o tempo médio de vida residual, tá bom? A gente também tem todas essas qualidades. Aqui são algumas relações e eu vou voltar lá para a função de sobrevivência para explicar um pouco, tá bom? Então, a principal função da análise de sobrevivência é a função de sobrevivência, tá bom? Então, a função de sobrevivência é definida como a probabilidade de T ser maior ou igual que Tzinho, ou seja, é a probabilidade da variável aleatória T, certo? Encontrar um valor maior do que um que já foi encontrado, Tzinho, tá bom? Ou seja, é a probabilidade de uma observação, se eu estiver utilizando o ITI, não falhar até o tempo T, certo? Então, ou seja, esse indivíduo sobreviveu pelo menos até o tempo T, certo? Ele não falhou até o tempo T. Então, a probabilidade desse indivíduo que tem um tempo T, passar desse tempo para um próximo, é a função de sobrevivência. A gente pode ver a função de sobrevivência como o inverso da função de distribuição acumulada. O inverso não entenda como 1 sobre a função de distribuição acumulada, por favor. Mas entenda como a função de distribuição acumulada como 1 menos a função de sobrevivência e a função de sobrevivência como 1 menos a função de distribuição acumulada, tá bom? Então, essa relação é porque é o seguinte: enquanto a função de distribuição acumulada acumula a probabilidade do indivíduo até o tempo T, a função de sobrevivência está preocupada com o tempo ou com a probabilidade do indivíduo falhar depois do tempo T. Um está até o tempo, o outro está depois do tempo, certo? Então aqui é o exemplo de funções de sobrevivência para 2 grupos, certo? Grupo 1 é a linha sólida e grupo 2 é a linha tracejada, certo? Então a função de sobrevivência vai de 1 a 0, certo? E a gente espera que para os modelos usuais de sobrevivência, essa seja a curva de sobrevivência à medida que o tempo
vai para o infinito, ou seja, o tempo aumenta, a sobrevivência diminui, vai diminuindo aqui, ó, até chegar em zero, tá bom? Outra função muito importante é a função taxa de falha, certo? Que é definido como a probabilidade do indivíduo falhar no instante entre o tempo t e delta t, dado que o indivíduo sobreviveu até o tempo t, certo? Ou seja, se eu tiver dois limites a e b, então eu quero a probabilidade do indivíduo, desculpa, gente, não é probabilidade, é a taxa de falha do indivíduo nesse intervalo, dado que ele sobreviveu até pelo menos o limite A, tá bom? Então, a função taxa de falha pode ser crescente, certo? Decrescente ou constante. E ainda pode ser do tipo banheira, tá bom? Então, o tipo banheira é a função, é a função taxa de falha da nossa vida. Quando a gente é um bebê, a gente tem uma taxa alta de falhar, certo? De, infelizmente, se considerar a falha como óbito. Então, quando a gente é bebê, pode morrer por várias doenças, por isso que foram criadas vacinas. Pode morrer, é muito suscetível à queda, muito suscetível à fome, você não pode se alimentar sozinho, então tem que ser alimentado por alguém. Enfim, você pode ter diversos problemas, certo? Seus órgãos, seus sistemas ainda não estão totalmente maturados, então pode ter diversos problemas. Quando vai passando o tempo, você tem a fase de vida útil, né? Que é a fase de vida adulta, que é como um objeto, tá? Não entenda como um ser humano, entenda como um objeto. Então a gente tem a fase adulta, que a gente tem menos chance de morrer do que quando criança, mas a gente quando envelhece, aos que chegam ao envelhecimento, a gente tem o quê? Uma taxa de falha mais alta, certo? Até o máximo que pode chegar, por quê? Porque o corpo vai parando o funcionamento, as coisas vão complicando, vai perdendo vitaminas, vai perdendo muita coisa, tá bom? Então, esse é a função de taxa de falha. Então, a função taxa de falha para os seres humanos é essa daqui, tá? Ela é conhecida como curva da banheira e no começo ela é decrescente, ela estabiliza e depois ela fica crescente. E a gente tem que diferentes funções de sobrevivência podem ter diferentes taxas de falha, tá bom? A gente pode ter uma função de sobrevivência para um grupo e para outro grupo e a taxa de falha desses grupos serem drasticamente diferentes, tá bom? Então, outra quantidade muito importante é o tempo de vida médio, ou seja, o tempo que os indivíduos em média sobreviveram, tá bom? É definido como a integral de zero a infinito de S de t dado dt, certo? Você integra em relação às sobrevivências dos tempos t, certo? Com essa integral de zero a infinito e a resposta é o tempo de vida médio. Só que você pode também ter o tempo de vida médio residual, que é o tempo de vida médio dividido, certo? Porque não é o tempo de vida médio específico, né? Mas é o tempo de vida médio ao tempo t, dividido pela função de sobrevivência naquele tempo t, certo? Então, perceba que quando eu tenho um tempo de vida média residual no tempo zero, isso vai ser exatamente o tempo médio de vida, certo? Dos indivíduos. Gente, por que tempo médio de vida? Tempo médio de vida? Porque é sobrevivência. A gente quer observar o tempo que o indivíduo começou com esse, né? Por isso que ficou o nome, que os indivíduos sobreviveram, depois foi para as engenharias. Então, que os objetos ficam funcionando e assim sucessivamente, tá? As seguintes relações aqui, eu já mostrei essas relações de aula, a gente já tem essas aulas aqui, onde eu mostrei essas relações. A função taxa de falha pode ser escrita como a função densidade de probabilidade para a variável aleatória t sobre a função de sobrevivência, ou menos a derivada em relação a t de log da função de sobrevivência, logaritmo da função de sobrevivência. A função de taxa de falha acumulada, aqui lambda t a gente também chama de função de risco. Então, a função de risco acumulado pode ser vista como a integral de 0 a t da função de taxa de falha ou menos log da função de sobrevivência, menos o logaritmo da função de sobrevivência. E a função de sobrevivência pode ser vista como a exponencial de menos a função de risco ou exponencial de menos a função de risco escrito de outra forma, dado mesmo, certo? Então, conhecer uma dessas funções implica no conhecimento das demais. Você pode
fazer as relações, tá bom? Outras relações são a função de sobrevivência pode ser vista como o tempo de vida de média residual aplicado no ponto zero sobre o tempo de vida média residual aplicado no ponto t, vezes exponencial de menos a integral de 0 até t de d de u sobre tempo de vida média residual aplicado no u aqui, né? Que no caso vai ser o t, só que para não ter a mesma variável, coloca-se o u aqui, certo? Então, a função de taxa de falha ou a função de risco pode ser vista como uma derivada em relação a t do tempo de vida média residual mais 1 sobre o tempo de vida média residual aplicado em t. Essas duas últimas relações eu não mostrei ainda, mas a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então eu vou trazer essa questão da estimação da sobrevivência novamente e depois disso eu acho que não vai dar tempo ver o que eu queria ver hoje. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai parar por aqui hoje e quando for terça-feira de 6h30, certo? Eu já vou começar do estimador do Kaplan-Meier, a gente vai fazer as contas, tá bom? E prossegue com o conteúdo, porque eu não vou conseguir terminar aqui o conteúdo todo, muito provavelmente. Então, para a gente não ficar preso, para a gente não demorar, vou parar por aqui hoje, tá bom? Quando for na próxima aula, vou parar a gravação aqui, a gente continua